Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é descrito como um homem, acima de tudo, otimista. De origem humilde, ao empresário respeitado no estado e no país, páginas e páginas de superações, lutas e conquistas foram registradas na sua biografia, contada lindamente pela escritora Amaline Mussi. E hoje ele está aqui para contar sua trajetória, que começa há mais de 8 décadas em Pouso Alto. Sua história pessoal e empresarial atravessa parte de 2 séculos que marcaram profundas mudanças nesse nosso país, que talvez ele só não ame mais do que o Clube de Regatas Vasco da Gama. O programa de hoje tem o prazer de receber o empresário Genésio Antônio Mendes. Genésio, é um prazer enorme recebê-lo aqui no Bate-Papo Literário, ainda mais para falar da sua história. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, quero agradecer o convite. Eu acredito que o público que vai nos ver aqui deverá ficar satisfeito por contar uma história de onde veio, como cresceu, onde está e acredito até onde vai parar. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Seu Genésio, o senhor, como eu falei ali na introdução, atravessou parte de 2 séculos, né? Século XX e século XXI, com todas essas transformações no país e, sem dúvida nenhuma, na sua vida. O senhor imaginava lá, quando era criança, que chegaria a ser o empresário que é hoje? Ou chegaria a ser a pessoa que é hoje? Veja bem, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Tem um adágio que diz, viva hoje, porque o ontem já foi e amanhã virá. Logicamente, a gente tem aspiração, como todas as pessoas, né? Desde jovem, classe média, alta ou baixa, todo mundo quer crescer, todo mundo tem as suas aspirações. Logicamente, a gente não sabe do futuro. Eu jamais imaginava de chegar aonde cheguei. Agradeço isso a várias pessoas, começando por Deus, Sim, que me deu tudo isso, as pessoas que trabalharam, as que passaram, que trabalharam comigo, que Deus já levou, outras estão em outros lugares, as que estão ainda comigo até hoje. Então essas pessoas me ajudaram muito a fazer a diferença na área comercial. Eu trabalho aí com mais de 200 indústrias, a maioria tudo multinacional. Empresas francesas, americanas, suíças, enfim, todos os laboratórios nacionais e multinacionais na área de medicamentos para farmácias, hospitais e produtos que a gente chama de HB, que é higiene e beleza, que é aquilo que a gente usa diariamente, né? Shampoo, sabonete, talco, pintura para cabelo, batom, essa coisa toda. Nós trabalhamos hoje com aproximadamente 13 mil itens e eu jamais imaginava que um dia eu ia chegar nesse patamar. Seu Genésio, então essa biografia aqui, que eu achei maravilhosa. Na verdade, ela foi feita em 2015, né? Foi uma homenagem dos filhos para o senhor e foi escrita, como eu falei na introdução, lindamente pela Amaline Mussi. Ela começa, então, contando lá do comecinho, em Pouso Alto, onde o senhor nasceu. Pouso Alto seria hoje Gravatal ou ainda existe ali o Pouso Alto? Onde é que fica exatamente? Eu nasci em Pouso Alto, como você está falando, né? Pouso Alto fica a 10 quilômetros daqui. Certo. Fica no meio do caminho daqui para Gravatal. Na época era município de Tubarão. Quando eu nasci, até meus 13 anos, até eu vim para cá, ainda era município de Tubarão. Depois foi emancipado Gravatal, resumindo, então eu nasci Tubarão, Gravatal. Ficou no meio do caminho, então. No meio do caminho, Então tenho muito orgulho da onde eu nasci, né? Eu sou de uma família muito humilde. Meu pai era lavrador. Eu tinha 4 anos quando ele faleceu. Nós somos uma família de 10, meus irmãos foram casando. No final ficou eu e a minha mãe. A minha mãe fazia doce para a nossa sobrevivência, doce de banana, laranja, goiaba, o que era frutas ela fazia. E nós vimos de ônibus vender aqui em Tubarão para a nossa sobrevivência, minha e dela. Eu tinha 13 anos, isso aí na época. 12 para 13 anos. Eu fiz o meu 3º ano primário lá, na escola, lá em Pouso Alto. Certo. E a minha mãe, então, o que ela fez? Ela vendendo os doces, ela conseguiu pagar passagem de ônibus e o grupo escolar Hercílio Luz. Em 1950, com 13 anos, eu fiz o meu 4º ano primário aqui. Aqui no Hercílio Luz? Aqui no Hercílio Luz. Foi o estudo máximo que eu tive, foi o 4º ano primário.
E nessas andanças de vendas de doce aqui, ela tinha já muitos clientes, o seu Paulo Mai, a dona Maruxa, entre eles o seu Ageu Medeiros. O Ageu Medeiros tinha uma farmácia aqui muito boa. E ela falando para ele, eu estava com ela, tinha 13 anos, que eu tinha terminado o curso e ela não podia mais pagar. E que eu tinha que trabalhar. E aí ele disse, não, manda ele para cá para lavar vidro. Lavar vidro na época não é vidro de parede, era vidro para botar remédio. Então a gente comprava os vidros. Tá certo, de laboratório, assim. Era manipulado, então a gente lavava vidro. E aí eu vim e comecei a lavar vidro, varrer a farmácia, lavar a farmácia. Isso um guri, né? Imagina, 13 guri, anos. 13 anos. Só que na época era permitido. Eu tenho a minha carteira de menor e depois de 18 anos a de maior de trabalho. De trabalho. Isso, é. E ali eu comecei a trabalhar, a lavar vidro, depois fui levando remédio no hospital, círculo ferroviário. Fui para o balcão atender, fui crescendo, fui indo para o balcão. Depois eu aprendi a manipulação, aprendi a fazer injeções, eu ia nas casas fazer injeções. Hoje eu encontro muita gente que diz, tu ia lá fazer injeção no meu pai, na minha mãe e tal. Então eu comecei isso aqui. E tinha um livro lá chamado Farmacopeia Brasileira, e aquilo ali ensinava muito como fazer remédio, para que servia, qual era a dosagem e a indicação. E eu, como trabalhava na manipulação, eu estudei muito aquilo ali. E tinha na época um curso, chamava-se Prático Habilitado de Farmácias. Era em Florianópolis, tinha lá, hoje é Vigilância Sanitária, naquele tempo eles chamavam de Departamento de Saúde Pública. A carência de farmacêuticos e médicos era muito grande. Eu acho que em Tubarão devia ter acho que era 2, 3 farmácias? Tinha 4 farmácias. Tinha 4 farmácias na época. Farmácia Isso era que ano, mais ou menos? Só para a gente se 1950. 1950. Era do seu Ageu. Farmácia Medeiro do seu Ageu, a farmácia Santa Terezinha do falecido Manequinha, a farmácia Magalhães do seu Lulu Medeiros e a São José do seu Tomás Peressone. Eram as 4. Uhum. E o seu Ageu e o seu Manequinha tinham muito movimento, né? O pessoal vinha consultar e era muita manipulação. Eu comecei a estudar. E tinha esse curso de prático habilitado de farmácia. Era uma semana lá em Florianópolis para fazer isso. E aí eu me inscrevi e fui fazer. Cheguei lá, de 18 eu fui o segundo colocado. Olha que maravilha. E aí eu tinha um certificado que tenho até hoje que me dava direito de me estabelecer ou ser responsável por uma farmácia. Razão pela qual, quando eu coloquei a minha distribuidora, que eu comecei pequeno como todo, eu era o farmacêutico responsável pela minha distribuidora. Certo. Depois de anos não deu mais, a gente começou a trabalhar, teve que botar um farmacêutico, 2, não deu mais. Mas até hoje eu ainda pago o Conselho Regional de Farmácia. De farmácia? Até hoje eu pago. Eu sou o farmacêutico número 141 do Estado, prático habilitado. Que maravilha. Olha só como é que era. E ali tudo começou. Então... O seu Genésio, e ali no seu Ageu o senhor ficou 18 anos, então formou família? Fiquei 18 anos ali. Depois eu conheci uma moça, casei, tive 3 filhos. Né? Ali, ainda trabalhando ali no Trabalhando na farmácia, meus filhos eram pequenos. Eu acho interessante essa trajetória, a gente ler e ver o quanto o sucesso ele não vem de uma hora para outra, né? Isso não existe, né? Não, é toda uma trajetória, é todo um esforço, é todo um trabalho para que a gente consiga, passo a passo, realmente realizar aquilo que a gente quer. Isso está muito nítido aqui no seu... E eu acho que a palavra otimismo realmente tem muito a ver, porque eu acho que a gente tem que tirar esse otimismo todos os dias para a gente conseguir levar adiante nossos sonhos, nossos objetivos. Acredito que seja isso. Eu sempre fui, desde pequeno, desde menino, eu sempre fui muito otimista. Para mim tudo é possível. Eu costumo até dizer que o impossível é o possível que não foi tentado. Perfeito. Por outro lado, às vezes eu estou em algumas palestras que falam, eu digo, a palavra não deveria sair do vocabulário. Tem jeito para tudo. Se não num total, um pouco, uma parte de ajudar as pessoas e tal. E você tem, é aquela história, eu vejo muitas vezes pessoas que trabalham comigo, não, se Deus quiser nós vamos fazer isso. Eu digo, não é se Deus quiser, Deus quer. Nós temos que fazer a nossa parte, senão não funciona. Senão não vai funcionar, então nisso é otimismo. E por outro lado, com esse otimismo, você tem que tratar bem as pessoas. Perfeito. Não tem outro lado. Não é às vezes porque a conta bancária de um é maior que o outro que ele é melhor. São todos iguais. Esse tratamento. E a gente nunca deve renegar e não esquecer de onde você veio. Isso é muito importante. Olha, se você teve dificuldades
quando era pequena, que você perdeu o pai com 4 anos, que a tua mãe vendia doce para você sobreviver com ela, você vai esquecer isso? Jamais. Nós começamos aqui falando do Poço Alto. É um lugarejo do município de Gravatal. Lá tem um campo de futebol, tem igreja, tem creche, enfim, é um lugarejo do município de Gravatal. Muitos chamam de distrito, né? Muitos lugares assim. Então é um lugar pequeno onde nasci, mas eu tenho orgulho, porque eu digo, pessoal, deixei meu umbigo enterrado lá. É verdade, é isso aí. Não pode negar. Não. Seu Genésio, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero conversar com o senhor sobre quando o senhor então saiu da farmácia e foi realmente montar o seu próprio negócio, né? E aí começou uma nova etapa na sua vida, certo? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o empresário Genésio Antônio Mendes, que veio compartilhar conosco suas memórias contadas lindamente pela escritora Amaline Mussi na biografia Genésio Antônio Mendes, A Razão de Tudo. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASG você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Então, voltando, seu Genésio, nessa linda trajetória de vida, então depois de 18 anos trabalhando na farmácia do seu Ageu, né, o senhor então resolve montar o próprio negócio. Conta pra gente. Eu era empregado, tinha já 3 filhos pequenos, ganhava em média 2 salários mínimos, você vê que a vida não era fácil. Jamais. Mas naquela época, na década de 60, o presidente da República era o Juscelino Kubitschek. E ele trouxe para o Brasil a indústria automobilística, a Volkswagen. E aí começaram a fabricar os Fuquinhas, as Kombis, Variant, e isso começou a surgir a revendedora. Aqui em Tubarão era a Comate. Sim. A Comate, falecido Pedro Fichter. E eles começaram a criar os planos de automóveis. Então ia ter os consórcios. E numa dessas aí, tinha um camarada que eu me dava com ele, o nome dele era André Martins, ele tinha programa de rádio também. O programa dele, até não esqueci o nome, que era André Martins e a Saudade. Era um programa à noite com músicas antigas e tal. E aí ele me encontrou e disse, Genésio, vai ter uma nova série lá, a série I, são 200 participantes, sai 2 carros no sorteio por mês, mais os lances e tal. E aí eu comecei a fazer os cálculos, pelo valor da prestação, dava para incluir no meu orçamento. E aí eu fiz uma inscrição. Consórcio, né? É um consórcio. Consórcio de automóvel. Não era RIF, é um consórcio. E aí eu pensei, eu vou ter um carrinho, né? Como todo jovem, tem até hoje. O pessoal quem não tem carro tem vontade de ter um carro. É verdade. Aí fiz a minha inscrição, isso foi numa quinta-feira. Quando foi no sábado, 2 dias depois, iniciou o consórcio lá. Teve a primeira reunião, eu não fui. Só que lá no Globo, a primeira bolinha que saiu, ele tinha botado a número 5, foi a minha. A sorte também está inclusa nessa trajetória. Não, sem sorte também não dá, né, seu Genésio? Mas como eu te disse, não é se Deus quer, Deus, né? Deus quer. Não. A sorte existe, mas tem que para a coisa acontecer, né? Para mim participar, eu tive que comprar. É uma loteria, né? Se você não comprar, não participa. E aí eu tirei esse carro, na época para mim foi um problema, porque eu não podia manter o carro. Sim. Vaidade tem um preço. Casado, 3 filhos, 2 salários, manter a prestação em um carro não dava. E o meu patrão perguntou, o que você vai fazer? Eu digo, eu vou vender o carro, não posso ficar com ele. Aí vendi o carro na própria Comate, botei o dinheiro no banco, abri uma conta que até então não tinha, e comecei a pensar o que é que eu vou fazer. E aí o meu patrão perguntou, o que é que tu vai fazer lá com aquilo lá? Eu digo, o que eu sei fazer é vender remédio. Eu digo, eu vou comprar remédio em quantidades maiores e vou vender nas minhas horas vagas, depois do almoço, depois das 18 horas e tal. E na época tinha um produto chamado o Vilon da Bayer, que era um anti-eumídico, um remédio para vermes.
O viajante chegou já naquela semana, eu tinha registrado a empresa, comprei um lote daquilo ali. Para minha surpresa, não precisou eu usar o meu dinheiro, até vencer o título, que era 30 dias, e ele voltar, eu vendi tudo, recebi e tal. E ali a coisa começou, aí eu comprei um outro lote já dobrado dele, e ele pega e fala para o viajante, um laboratório chamado Sidney Rose, aquele do Sonrisal, Saldiane, leite de magnésio, o empregado do Ageu está comprando no atacado e pagando com desconto. O cara foi lá e eu comprei leite de magnésio, Sonrisal, Saldiane, já tinha 4 produtos. E aí ele voltou e eu paguei, fui comprando deles, né? E continuando a vender. Aí ele falou tinha um laboratório Rex, que era um alemão, esse da Novalgina. Aí o cara foi lá e eu comprei Novalgina comprimido, gotas, e eu saía depois das 6 horas. Meu patrão me comprava também, porque na época era difícil, devido às estradas, de remédio chegar até aqui. Outra época, né? A coisa começou a crescer e eu falei para o meu patrão, eu vou sair. E assim, eu sabia que você ia sair. E aí eu aluguei a sala dele mesmo, na Galeria Pio XII, hoje está lá a salinha ainda. Aí dali começou, aí botei um vendedor, botei 2, botei uma pessoa para extrair nota e assim que nasceu a GAN. E aí o senhor em seguida fez o primeiro prédio da GAN, né? Que é na Avenida Marculino. Assim que terminou o trilho, né? Exatamente. O trilho da Estrada de Ferro passava onde é hoje a Avenida Marculino Martins Cabral. E aí tiraram os trilhos, foram lá me oferecer, tinha um terreno ali, eu comprei. E aí mandei fazer um projeto, tinha um financiamento do PASEP no Banco do Brasil que me ofereceram, financiava 60%, eu mandei fazer a planta e fiz o prédiozinho e fui para lá. Mas nessa época foi a época da enchente, né? O senhor estava fazendo... A empresa foi registrada em 68, eu ainda estava na galeria, eu tinha iniciado a construção ali, e aí veio a enchente, eu perdi prateleiras de remédio, perdi tudo que eu tinha numa casa na mais esquerda, deu 2 metros de água dentro d'água. Dentro de casa perdi um carro, perdi material de construção, mas eu não desanimei, não. Chamei o pessoal, digo, vamos regaçar as calças, porque era a calça mesmo, que a gente tinha que entrar na lama para limpar aquilo tudo. Limpamos tudo, eu tinha 2 salas locadas em cima, graças a Deus. Repomos a mercadoria, segunda-feira continuamos, eu continuei a obra. E aí, em 75, nós nos mudamos para lá. Em 75, vocês se mudaram para lá. E tem a foto, espero que ele coloque ali a foto da GAN Medicamentos. E aí, depois disso, então, vocês ficaram lá até 83, é isso? Aí, depois nós fomos lá, começou a crescer. Aí não coube mais. Aí não coube mais. Começou a crescer, comprei um terreno aqui na avenida, e aí a minha filha tinha se formado em arquitetura, ela fez um projeto, onde é a GAN administradora, e nós passamos para ali. Certo. Aí já estendemos mais medicamentos, nós já colocamos mais funcionários, mais vendedores e tal. Começamos a expandir. Na medida que eu ia ganhando dinheiro, eu ia expandindo. Eu não ficava com dinheiro, como até hoje. Fazendo alguma coisa, expandindo e assim a gente foi. Já empreendia com valor. E aí hoje, então, a GAN está então, na Patrício Lima ali desde 83, é isso? Não? Nós fomos para ali em janeiro de 91. De 91, 88 a 90 foi a construção. É isso mesmo. Foi a construção. Hoje nós fomos para ali. Aí depois me ofereceram aí um terreno lá. Primeiro foi a HM, que eu comprei ali, depois foi a Souza Cruz. E aí cresceu ali, nós reaproveitamos 2 galpões mais novos da Souza Cruz e passamos para lá a área de distribuição. Já não cabia mais aqui. Não cabia mais aqui. E ficamos aqui com uma administração, que está ali até hoje. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e nós vamos voltar falando então do último grande empreendimento então do seu Genésio, que é o shopping, nosso shopping aqui em Farol, nosso Farol Shopping, tá certo? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o empresário Genésio Antônio Mendes, que veio compartilhar conosco suas memórias contadas lindamente pela escritora Amaline Mussi na biografia Genésio Antônio Mendes, A Razão de Tudo. Seu Genésio, nós terminamos então o último bloco falando então do último empreendimento da GAN, né, que foi para
parte ali que era da Souza Cruz, que o senhor adquiriu. Certo. Conta pra gente, e aí ficou um novo espaço, então, da GAN ali. Como ali onde é a GAN, hoje que a gente diz AD, que é a administração, a gente passou para lá a GAN CD, que é a distribuição. Só que começou a crescer muito lá também, a gente cada vez expandindo, a gente acabou indo para o Rio Grande do Sul. Adquirimos um terreno lá também da Souza Cruz. Nossa. Fizemos lá um centro de distribuição com 8.000 metros em Santa Cruz do Sul para atender todo o estado do Rio Grande do Sul. Bom, aí a coisa não para, quando começou a crescer lá. Hoje temos 160 funcionários lá, trabalhando lá, temos mais 160 aqui na GAN CD. No ano passado inauguramos um CD para atender hospitais, porque a gente trabalha no ramo de farmácias, hospitais e supermercados. Inauguramos um CD de 2.000 metros no Espírito Santo, em Serra, mais precisamente. Estamos atendendo os hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, por aquele CD. Nossa. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná atendemos por aqui. E agora estamos concluindo um CD em São José dos Pinhais, em Paraná, para nós então atendermos Santa Cruz do Sul, só o Rio Grande do Sul, Tubarão, só Santa Catarina e São José dos Pinhais, o Paraná. E aí, então, nós temos nessas alturas dos 4 CDs. Tubarão... Quantos funcionários, no geral, assim, Hoje nós direto ou temos, indiretamente? falando em número redondo, em torno de interno e externo, 700 pessoas. Nossa. Você vê que eu comecei sozinho, de bicicleta, entregando remédio. É verdade. Falando em começar sozinho, de bicicleta e entregando remédio, o senhor tem no seu escritório, que já tive o prazer de conhecer, uma tela linda, maravilhosa, feita pelo seu Willi Zumblick, que conta ali a sua trajetória. Fala um pouquinho pra gente dessa amizade, que eu sei que o senhor teve uma amizade muito grande com o seu Willi, e o senhor tem um dos maiores acervos particulares do seu Willi, né? Conta pra gente um pouquinho, então. Eu me dava muito com o seu Willi e a dona Zélia. O seu Willi, ele morava lá perto da minha primeira empresa, ali perto de São Silvestre, um pouquinho mais na rua de trás. E ele tinha a relojoaria e ótica Zumblick. Ele passava ali de manhã e tarde, a gente acabou se dando bastante. E o seu Willi, ele mandava convites para mim, para as exposições dele, para os aniversários dele, ele mandava felicitações de Natal, felicitações de aniversário. A gente começou com essa amizade. Resumindo, eu fui adquirindo quadros dele nas exposições. Hoje eu tenho mais de 12 quadros do seu Willi, na minha casa, em Laguna, no apartamento que eu tenho lá, no meu escritório. Eu tenho do seu Willi umas 10 estatuetas que todo fim de ano ele fazia, me mandava uma. Eu tenho 2 carrancas, uma de um Buda hindu e a outra de um índio chamado Tubanharô, que originou o nome da cidade que ele me deu. Eu tenho 2 caricaturas que ele me fez, uma como empresário e outra como jogador de futebol, porque eu jogava futebol com um filho dele, o falecido Túlio Zumblick, no clube de campo. E hoje eu tenho ainda guardado, que eu sou muito conservador, eu tenho guardado 44 correspondências dele. Que maravilha. 44 correspondências disso que eu te falei, de aniversários, de convites. É um acervo assim maravilhoso. Tem um acervo muito grande. Eu acredito que depois da família Zumblick eu tenho o maior acervo dele. E a gente se dava muito, eu gostava muito do seu Willi. E aí tem a história que ele te deu uma carranca, que era tipo um amuleto, vamos dizer assim, que o senhor tem isso até hoje, né? Tem, ele me deu 2, eu vou te explicar. A primeira, quando eu estava ali na avenida, perto do Hotel São Silvestre, um dia ele apareceu lá com uma carranca de um Buda hindu com 2 galinhos de arruda. Sim. Ele só tem um menino que está ganhando muito dinheiro e tem muito olho grande aí. Você coloca atrás da porta que ninguém vai te colocar olhado nisso aí. Deu certo. E eu conservo até hoje. Não pode tirar. Não posso tirar. Eu conservo até hoje. Tirei de lá e levei para lá. Depois, quando eu fui lá para a avenida, ele teve 2 idas dele lá. Uma, ele me levou uma carranca de um índio. Então ele disse para mim, ó, esse índio aqui, ele era muito enérgico, ele nunca se converteu. Ele era chefe de uma tribo e o nome dele era Tubanharô. E esse índio originou o nome da nossa cidade, que é Tubarão. E um dia ele apareceu com uma tela lá de 2 metros, mais ou menos, por 1,5 metro. Ele fez retratando a minha ascensão comercial até a minha ida para lá, até 1991. Que é a coisa mais linda, né? Que ele conseguiu colocar numa tela só toda a sua trajetória, né? O senhor ali de bicicleta, depois... Eu de bicicleta trabalhando na farmácia, o pessoal enfeitando a rua para a festa de Corpus Christi, o prédiozinho que eu fiz lá em frente ao EJB, que eu fui para lá, e depois, quando eu fui para lá em 1991, foi lá me levar aquilo.
Quanta honra, né? Muito bonito, muito legal a história. A gente está quase acabando o programa, a gente não pode acabar sem falar então desse último grande empreendimento da GAN, que é o Farol Shopping, né? Que foi, acho que acredito eu, um grande desafio, né? Fazer um shopping numa cidade mediana, vamos dizer assim. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Quando você tem lado positivo e acredita em Deus, tudo dá certo. Eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa para Tubarão e a região que se destacasse. Para recém-nascido, criança, adolescente, idosos, deficientes, tudo isso. E eu, sabe, na vida que eu ia viajar, eu ia dentro de shopping center. Eu sempre gostei de shopping center. Aí eu tinha comprado um terreno aqui da antiga HM, que foi da Multibras, aqui na cabeceira da ponte. Fiz um projeto, não deu certo porque eu era pequeno. Tinha que verticalizar ou o estacionamento ou as lojas, eu desisti. Passado 2 anos veio a oferta, eu comprei a área das Rosa Cruz e voltou a ideia. Aí trouxe uma empresa de São Paulo chamada Giz Market e eu pedi para eles, paguei lá, eles me cobraram até caro, para eles me fazer uma pesquisa na região da Murel. E para minha surpresa veio tudo positivo, e ali me disseram tudo o que eu tinha que fazer. E ainda me recomendaram que durante 3 anos eu não esperasse retorno do meu investimento. Para mim não era problema. E aí então eu contratei 2 pessoas de fora, um expert em marketing e comercialização, o outro em engenharia, e daqui então eu, o meu filho Márcio, a minha filha Vera, que já era arquiteta, mais a Andréa Guglielmi, mais o Luiz Antônio da Planem e mais o falecido Ivo. Então formei uma equipe e nós ficamos 20 meses em planejamento e planta. Nossa. Planejamos para 2 anos, fizemos a construção e, graças a Deus, no dia 26 de outubro de 2006, inauguramos o shopping. Marcado, foi um evento na cidade. Vai fazer 13 anos agora em outubro, tem mais de 1.300 pessoas trabalhando ali. É uma maravilha. Eu agradeço a Deus porque deu tudo certo, segui arriscamente a pesquisa. A nossa região, na época, tinha 350 mil habitantes. Tinha 17 municípios, hoje tem 400 mil habitantes, tem 18, porque tem mais pescaria brava. E a pesquisa me deu que a média era 35 minutos para esse pessoal chegar aqui. E que já vinha para a universidade, que Tubarão era referência em educação, e também vinha para a medicina, na área médica, que nós temos aí o hospital com maior número de leitos, são 400 leitos, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, Socimed, Clínica Provida, Cardiológica, Renais e tal. Então o pessoal fluía tudo para cá, porque a Tubarão era a cidade satélite. Foi aonde que deu tudo certo. E foi assim que surgiu o Farol Shopping. Está lá hoje. Seu Genésio, a gente está terminando, infelizmente, o programa, porque eu acho que é a história para mais uns 5 ou 6 programas desse, com certeza, tá? Eu quero agradecer o senhor, então, por ter vindo aqui e ter contado a sua história, que está registrada nessa linda biografia, muito bonita mesmo, em todos os sentidos. E para terminar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o jovem de hoje, assim, poxa, aquele jovem que eu tenho vontade de crescer, aquele jovem que quer empreender e tal. O que o senhor falaria para esse jovem? Eu quero falar para esses jovens que não precisa se espelhar numa pessoa como eu. Eles já contei a minha história, eu vim de uma família humilde, tudo isso. Quero falar para os jovens de que eles têm que estudarem bastante, mas que eles caprichem bastante na matemática e no nosso idioma, que é o português. Eu não vejo uma pessoa que seja boa em matemática e que fale bem, que ela não tenha alguma coisa na vida ou que ela não tenha um bom emprego, somente se ela não quiser. São esses profissionais que a gente anda à caça. Eu contratei vários desses por saber que ele era bom em matemática e por saber que ele falava muito bem o nosso idioma, que é o português. Eu recomendo isso. E outra coisa, nunca desista daquilo que gostaria de ter. Tenha um pouco de paciência e de calma. E outra coisa, pode entender de muita coisa, mas seja bom em alguma coisa. Se você entender de pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, encanador, pintor, eu quero ser o que desses aí? Eu quero ser pintor. Então, vamos procurar o melhor pintor. Por quê? Porque quando a gente vai procurar um profissional, né? Você quer uma empregada doméstica, você quer uma faxineira, a primeira coisa que você pergunta é assim, qual é a melhor? Pronto. E quando você estiver trabalhando, já que é para você dar não digo um conselho, mas para dar uma referência para os jovens, quando você estiver fazendo alguma coisa que você foi fazer porque precisava ganhar dinheiro ou precisava trabalhar,
e você não gostava daquilo, gostaria de fazer a outra coisa, aquilo que você está fazendo, faça com capricho. Perfeito. Faça com amor. Porque aquilo ali é que vai levar você a fazer aquilo que você vai querer fazer lá na frente. Aconteceu comigo em lavar farmácia, varrer farmácia, lavar vidro. Olha só. Só que eu aprendi a fazer aquilo e fazia com carinho, fazia com amor. Aonde eu fui parar foi realmente junto daquilo. E é sabido de que cada 100 pessoas na sua área de atuação, no máximo 5 se destaca para fazer a vida das pessoas no futuro. Quem sabe se esses jovens que estão me ouvindo será um desses que vai ajudar as pessoas no futuro. Muito obrigado, Sr. Genésio. Foi um prazer enorme e muito sucesso, né? Continue fazendo esse sucesso todo. Muito obrigado. Muito obrigado, Renata. E eu conversei hoje com o empresário Genésio Antônio Mendes. E o Bate-Papo Literário está no ar na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata Dalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!